Se você conhecesse meu coração, eu poderia dar uma palestra TED sobre por que você não precisa ler a Bíblia. Não, não preciso, é chato. É antigo, não é relevante porque, olha, agora temos carros, e não tem carros na Bíblia, e não tem carros na Bíblia. Na manhã seguinte, eu pensei, deve ter uma Bíblia aqui. Quando abri a Bíblia, me deparei com a verdade confrontando o argumento mais forte que eu tinha. Comecei a ler e, de novo, peguei para ler no dia seguinte. E no dia seguinte. Eu pensava, não, eu dizia, essa sou eu. Algumas dessas coisas eram promessas. Você se volta para ídolos, feitiçaria, astrologia. Essa será a sua porção. Eu já tive essa parte e vou te contar. Isso quase me matou. Ok, então você precisa de Jesus. Muitos de vocês assistem ao meu canal, vocês sabem, eu faço tutoriais. Então, é incrível dizer isso. A primeira coisa que você vai precisar é de graça. Uau, é incrível. De verdade, eu falo sobre ter o Espírito Santo que Jesus nos enviou depois que ele ressuscitou para a vida eterna. Ele é o único que já fez isso. É realmente incrível. Então, você precisa de Jesus, ponto final, mas também precisa de Jesus para ler o livro. Quando você o tem no seu coração, ele é onipresente, ele está sempre com você. E assim, o autor da sua fé e o autor da palavra viva de Deus, a palavra viva de Deus, está no seu coração. Dica, de irmã para irmã. Quando você estiver lendo sua Bíblia, converse com Jesus, faça perguntas para ele. A palavra de Deus diz que ele se alegra em cada detalhe da nossa vida. Quanto mais ele ficará feliz em responder a sua pergunta e em te dar sabedoria. O próprio Deus não faz isso. Isso é tão incrível. Essa escritura diz que ele dá sabedoria sem repreensão. É o que diz na minha tradução. Ou seja, se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar. Não é como se ele dissesse, para que você precisa disso? Não, ele fica feliz. Nosso pai fica encantado em nos ajudar. Encantado em nos ajudar. Encantado. E ele está disponível. Ele não dorme. Ok? Isso é incrível. Então não é como se ele estivesse ocupado demais. Não é como se Jesus fica tão feliz em ajudar. Então, isso é muito importante saber. Que receber o Espírito dele, lembrar que você recebeu o Espírito dele, para aqueles que são cristãos nascidos de novo, você tem o Espírito dele com você. Então não lute. Medite na palavra dele, mas não lute e pense eu simplesmente não sei. Peça a ele, peça ao seu pai, ele quer te contar, ele quer te mostrar, ele quer se alegrar em você. Eu fico tão animada, antes de entrar mais fundo, em como eu leio a palavra de Deus. Eu também tenho alguns itens que simplesmente me ajudam. Bem, na verdade é só isso e algumas canetas. Mas de qualquer forma, eu vou te mostrar isso também. Eu fiz essa lista com muito zelo de Deus, com muito entusiasmo. Eu realmente senti que precisava enviar essa. Deus escolheu as coisas desprezadas, as coisas humilhadas, as coisas tolas. Ele me escolheu para que o evangelho não fosse impedido, mas que pela minha tolice, pelo meu jeito complicado de compartilhar, você possa ver que eu recebi algo bom nele e que você também seja fortalecida. Então eu fiz isso. Ao ler a palavra de Deus, fiquei muito animada e estou testemunhando isso aqui. Não é uma lista do Google. Isso é um testemunho e um entendimento. E sabe, o que acontece quando você lê a palavra de Deus? Você ora melhor. Glória a Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, Jesus revela o coração do Pai para você. Então, diferente de qualquer outra coisa, de qualquer outro livro, você abre e olha, o que eu posso tirar daqui? Sabe, você vai a uma loja e diz, o que me agrada aqui? Você liga a TV e fica passando até encontrar algo que você goste. Claro, nós recebemos tanto para nós mesmas. Quero dizer, é mais do que poderíamos sonhar do Senhor Jesus. Mas quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a palavra viva de Deus, o próprio Jesus está estabelecendo o reino dele no seu coração. E parte disso, como a palavra dele diz, eu conheci o Pai. Aquela que está no seu coração,
conhece a Deus, conhece mesmo. Para mim, ele realmente revelou o coração de Deus. O coração de Deus. Eu nem tinha pensado nisso. Eu nem tinha considerado isso. Eu nunca tinha. É que tantas vezes estamos focadas em nós mesmas. E eu não quero insistir nesse ponto, porque isso não é o que vai realçar a beleza disso. Muitos dizem, tenho esse ou aquele problema, isso dói, aquilo incomoda. E viver assim é completamente lavado na força e no sangue de Jesus. Que eu e você possamos ler a palavra de Deus e não só receber tudo o que precisamos, mas também dizer, eu conheço e eu entendo o Pai. Não em sua totalidade, ele é insondável. Minha mente não conseguiria compreender tudo o que ele é. Ele é Deus. Quando o coração do Pai é revelado para você, você entende melhor a palavra dele. Você entende muitas coisas. Isso mudou minha oração. Tipo, ao invés de orar de acordo com o meu entendimento, eu estava entendendo quem ele era. Então eu chegava até ele de uma forma diferente, e um pouco diferente, e um pouco diferente. E tudo isso era a mesma coisa. Eu comecei a orar no Espírito. Minhas atitudes, as atitudes do meu coração, foram lavadas de várias formas. E isso por si só fortalece a sua oração. Você simplesmente ora melhor com sabedoria e entendimento de acordo com a palavra dele, não de acordo com o que eu vejo com meus olhos, com o que aconteceu antes. Ao entender que Deus se alegra em cada detalhe da nossa vida, fiquei assim. Uma das coisas que acontece quando você está lendo a palavra de Deus. Então, você está lendo, e sabe está lendo, e talvez seja algo incrível, ou talvez seja algo sério, ou quero dizer, é que tem tanta coisa. Ele vai saltar da página, e você fica tipo, uau, e você fica tão animada, você pensa, meu Deus, deixe-me te contar um pequeno testemunho. Quando Jesus se revelou para mim, no meu coração, eu ganhei vida. Foi na manhã seguinte. Eu pensei, deve ter uma Bíblia aqui. Seja lá o que for aquilo, eu nunca quero perder isso. Então, eu fiquei procurando. Eu nem sabia se tinha uma. Tinha uma Bíblia. Eu abri a Bíblia. Aquilo que acabei de falar, quando a palavra de Deus salta aos seus olhos. A primeira coisa que li foi de Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Pode haver algo que pareça novo para o homem, mas, na verdade, não há nada de novo debaixo do sol. Se você conhecesse meu coração, olha, eu poderia ter dado uma palestra no TED sobre por que você não precisa ler a Bíblia. A Bíblia, antes de eu ser salva, morta em meus pecados, de verdade. E não estou dizendo isso para me condenar, como se eu não me aprovasse. Não, eu me aprovava sim. Eu estava muito satisfeita comigo mesma, mas também estava deprimida. Ok? Então era uma coisa complexa, que na verdade era bem simples. Eu não sabia. E mesmo assim, eu tinha esse entusiasmo de dizer, não, não, eu não preciso ler a Bíblia. É chato, é velha, não é relevante porque, olha, agora a gente tem carros, e não tem carros na Bíblia, e não tem carros na Bíblia. Eu pensava assim e achava que era só um monte de listas de nomes, então não era relevante. E Jesus é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele sabe exatamente quem você é, ele sabe exatamente o que está no seu coração, e ele te encontra exatamente onde você está. Então eu abri aquilo e era a verdade contra o argumento mais forte que eu tinha. Não há nada novo debaixo do sol. Então tudo o que eu dizia, que a Bíblia não é relevante, que as coisas mudaram. Tudo o que eu dizia, a palavra de Deus, a única coisa para a qual eu me voltei quando finalmente disse, Jesus é o Senhor. Eu não sabia. Então eu devo ter uma Bíblia aqui. Deixa eu abrir. E você tem batido a porta do meu coração. Alexandra, você não está certa sobre o que está dizendo. E ele não era assim. Ele simplesmente tem sido bom comigo. Eu tinha muito a dizer sobre Jesus. Eu tinha muito a dizer sobre a palavra dele. Eu tinha muito a dizer sobre as pessoas que o seguiam. Eu tinha muito a dizer. E ele não me condenou. E ele não fez isso.
Ele só me ajudou, ele só me abençoou, ele só me deu vida e vida em abundância. E é exatamente isso que me trouxe paz. Quero dizer, ele é realmente, realmente bom. Senhor, tenha misericórdia. Então eu ficava lendo. Eu lia algo como: estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abomináveis para ele. Espera um segundo. Deus odeia alguma coisa. Espera. Eu preciso estudar isso. Quero dizer, vale a pena anotar. Vale a pena dizer, ok, quais são as 7 coisas que ele odeia? Um devasso, um feiticeiro, um idólatra, um adúltero, alguém que conta mentiras, como um mentiroso. Pés que correm, não andam, correm para derramar sangue inocente. E deve estar aqui em algum lugar. Eu realmente esqueço a 7ª sentença. É, assassinos. Assassinos. Não posso esquecer essa. Espera. Não, eu confundi. Ok, então essas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominação para ele. Um olhar orgulhoso, uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Um coração que... eu errei feio nisso. Tudo bem. Pés que se apressam para fazer o mal. Uma falsa testemunha que profere mentiras. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Se eu não estivesse fazendo algumas dessas coisas, não seria tão bom. Eu leio a Bíblia todos os dias. Às vezes, eu estou chorando muito. Às vezes, eu fico tipo, estou tão feliz. E às vezes, eu só estou lendo porque sei que a palavra de Deus é proveitosa. E eu preciso dela para viver. Ter algo em que escrever é super importante. Então, eu comecei a usar marca-texto. O marca-texto é ótimo porque você consegue ver um pouco mais claramente e realmente identificar o que está se destacando para você ou o que você está estudando. Lembra que falei que tinha muito a dizer sobre Jesus? Eu não sabia nada, mas mesmo assim tinha muito a dizer, podia falar qualquer coisa. Tá bom. Então, quando ele entrou no meu coração e se revelou para mim, eu fiquei tão animada e comecei a ler a palavra dele, de novo e de novo. Peguei a Bíblia no dia seguinte, peguei de novo no outro dia. E aí eu fiquei tipo, o quê? Tipo, eu pensei, não. Eu fiquei tipo, essa sou eu. Eu pensei nesse problema e porque algumas dessas coisas, algumas das coisas que eu estava fazendo, as coisas que eu estava sofrendo, eu estava lendo na palavra dele e eu pensava, isso sou eu. E eu pensava, Senhor Jesus, tipo, algumas dessas coisas eram promessas. Se você se afastar, servirá a outros deuses que não são deuses. Sabe, você se volta para ídolos. Você, feitiçaria, astrologia. Essa será a sua porção. Eu já tive essa porção e vou te dizer... Isso quase me matou. Ele também te aproxima, sim, porque você está entendendo o coração do Pai. Você está se enxergando. A parte maravilhosa disso foi tipo, uau, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Porque eu não sabia. Quem poderia saber? E eu não sabia, mas Deus sabia. Isso faz muito sentido, né? Mas é engraçado, quando você é orgulhosa, quando você não tem Ele no seu coração, quero dizer, você é orgulhosa. Infelizmente, muitas pessoas veem escolher Jesus como se fosse escolher carregar um fardo extra. Talvez não tenham experimentado que Deus é bom e apenas pensem, não quero acrescentar tudo isso. Tipo, você tem que fazer isso ou aquilo, mas isso não está certo. Quando você lê a Bíblia, você começa a ver Ele na sua vida. Você começa a ver os frutos. Talvez isso seja o mais importante. Você começa a ver os frutos. E é difícil também, porque há momentos em que precisamos nos submeter de uma forma que nunca fizemos antes. Mas é tão bom e frutífero, é muito bom. Eu te encorajo e peço que ore por mim também, para que eu seja obediente não só em ouvir a palavra, mas em praticar a palavra de Deus. Às vezes é tão fácil e tão empolgante, e às vezes é difícil. Você não consegue fazer, mas Ele pode fazer isso em você. Então, você pode fazer todas as coisas por meio de Cristo, que te fortalece, o que é incrível, de verdade. Especialmente quando você vê isso, como qualquer coisa, mas dessa vez ainda mais poderoso.
Você vê isso e então pensa, da última vez, contra todas as probabilidades, contra tudo o que era possível, a palavra de Deus se mostrou verdadeira. Todas as coisas são possíveis com Deus. Não é possível pela sua própria força. Há uma passagem da Escritura que diz: você entristeceu o meu povo e eu não os entristeci. Então, é como se ele dissesse: você entristeceu o meu povo. Ele vê a nossa tristeza. Alguém os deixou tristes e ele diz: eu não os deixei tristes, mas eles estão tristes e isso importa. Ele pode ser tocado pela nossa fraqueza. Ele entende o que sentimos, o que nós sentimos. E isso importa para ele. Isso importa muito para ele. Então, é incrível. Seja lá o que ele esteja te guiando para aprofundar, faça isso. Se você tem uma passagem específica das Escrituras que está lendo e Jesus está falando com você, confira as palavras. Se você não sabe o que significa ser um redentor, confira a definição de redentor. Procure no Google. Redentor é um libertador, um salvador, um resgatador, alguém que recupera. Algo que está todo preso, todo amarrado e precisa de ajuda. Jesus é um redentor e ele vai te resgatar do que te prende. Porque eu amo tanto Jesus. Deus é o autor, o início e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da minha fé e ele vai completar a minha fé. Ele será fiel para cumprir isso. Meu testemunho também é que ele simplesmente me reergueu tantas vezes. Minha vida e as Escrituras, a palavra de Deus, que diz que ele vai me livrar de toda obra maligna. Ele me preservará até o reino celestial, a quem seja dada a glória para sempre. Não por quem eu sou, não por minha causa, não por nada que eu tenha feito. Eu não aceitei ele como meu Senhor e Salvador. E mesmo assim, quando clamei pelo nome dele, ele me salvou. Ele é incrível. E, na verdade, eu tinha todos os motivos para não ser salva por ele, Eu sempre vejo como se ele tivesse me resgatado. Sabe, imagine que você está numa situação muito ruim e alguém vem te buscar. E talvez custe muito dinheiro para chegar até onde você está. Seja qual for o caso, Jesus pode te resgatar, Jesus pode te salvar. Ele me tirou de uma situação realmente ruim. E se Deus quiser, eu vou testemunhar sobre as minhas situações pessoais, onde eu ainda não entendia o que realmente tinha acontecido e continuei seguindo o meu próprio caminho. Ele me salvou e eu não o conhecia, mas eu apenas clamei pelo nome dele e a situação se desfez completamente. Todo o mal horrível que estava sobre mim simplesmente desapareceu. Se quiserem mais vídeos sobre estudo bíblico, podemos explorar algumas passagens das Escrituras, o que seria bem divertido. Então deixe seu like. Jesus vai fazer acontecer. Por favor, orem por mim também. Já orei por quem assiste a este vídeo e peço que o Senhor te fortaleça. Vamos orar juntas em nome de Jesus. Pai Celestial, agradeço a Ti. Agradeço por tornar Tua presença conhecida, até no meu canal. Pai, tudo debaixo da terra é Teu e ninguém pode livrar das Tuas mãos. Pai, peço em nome de Jesus que abençoe todas as Tuas filhas e também Teus filhos, se estiverem assistindo. Pai, eu oro para que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de toda opressão, de tudo que está impedindo eles de caminhar contigo e também atrapalhando eles nessas áreas práticas da vida, Pai, como o trabalho e a paz deles. Senhor Jesus, oro como diz Tua palavra, minha paz vos dou e deixo. Peço que Tua paz seja conhecida por eles, para que andem na Tua verdade. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Te agradeço e dou glória por este vídeo. Eu te agradeço por me escolher. Eu te agradeço por escolhê-la. O Senhor, Pai Deus, é glorificado aqui hoje e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigada por assistir e nos vemos em outro vídeo.